Quantas vezes, nas aflições da vossa vida, meu filho, você olhou para o céu, pedindo ajuda, pedindo clemência? O guardião 7 encruzilhadas vinha e dizia: isso é pó, assopre. Você é maior que isso. Salve, criaturas cegas pelo poder. Meu nome é Guardião Seu 7 Encruzilhadas. Trabalho na edificação, ampliação de uma estrutura ordenada por Ogum, a egrégora cria-te na luz. Exu é o orixá que mata o pássaro ontem, com a pedra que atirou hoje. Exu é a lei. Exu fala todas as línguas, ele é o mensageiro dos deuses, é o princípio da transformação. 90% das pessoas que passam pela egrégora cria-te na luz não são umbandistas. Então nós estamos aqui para somar, não para colocar regras impostas, não para trazer determinações que vocês têm que seguir, mas para amplificação de uma nova frequência. Você tem um dom espiritual. E é esse dom espiritual que vai fazer a diferença no mundo, na sua vida e principalmente nas pessoas ao seu redor. Existem infinitas forças que interagem a todo momento com vocês. Vocês que se desligam pela repetição, pela intensidade do sofrimento. A egrégora cria-te na luz trabalha intensamente, porque assim você consegue ampliar o seu dom espiritual. Muitos de vocês não sabem o que são os sinais. Só que essa egrégora, ela trabalha a partir do momento que vocês começam a fazer parte da egrégora, através da Web Escola Cria-te na Luz, através dos atendimentos, vocês vão ficando mais perceptivos a tudo e a todos. Vocês ficam mais sensíveis. Nessa sensibilidade, a egrégora Cria-te na Luz vai direcionando, vai mapeando o caminho de vocês. E a nossa Umbanda, dessa egrégora Cria-te na Luz, permeia, integrando a ligação com cada ser a partir de uma necessidade. De repente, você precisa de obter uma forma de pensar através dos seus ganhos, através do amor que você necessita completar, através de neutralizar a baixa estima para se ligar à autoestima, irá se apresentar Oxum. E todos os guias espirituais que adentram de cima para baixo na vibração de Oxum irão se apresentar. E assim por diante. É a sua necessidade que nos chama para trazer a vossa concretização, assim na terra como no céu. A egrégora Cria-te na Luz não implanta um desenvolvimento mediúnico, mas um desenvolvimento do ser, canalizando a resposta das suas forças espirituais. Vocês que precisam compreender o desenvolvimento do ser, vocês se firmam nos orixás, aqueles que estão presentes em todo o reino natural. E o que são os orixás? Além da sua consciência, seres originais, que são os mantenedores do sistema solar. Dentro da vida do planeta Terra, são as divindades naturais, que representam a personificação através do estereótipo humano, os orixás. Por essa razão, criou-se uma forma humanizada de olhar todas as divindades e a elas atribuir temperamentos humanos, como por exemplo, Ogum é ambicioso e impulsivo, Oxóssi, desconfiado e vaidoso, Yansan, explosivo e teimoso, e assim por diante. Cada orixá possui uma regência planetária. A ação direta dos orixás está adequada na natureza. Cada ponto de força natural é o catalisador do código Primeva para a sustentação, regeneração e desenvolvimento do planeta.
Os orixás atuam em faixas de frequência vibratórias que se interpenetram e estendem essas faixas para tudo que é natural. Suas faixas atuantes são cooperativas e se completam, uma dá sustentação à outra. Todas as suas perguntas são respondidas. Meu filho, você é muito pequeno. Por quê? Essa galáxia que o planeta Terra está situado faz parte de 1 bilhão de outras galáxias. Tem que se explorar o passado. O Código Primeva, que é uma história a seu respeito, é um conhecimento que traz a ligação com as forças naturais. Essas forças que você conhece. Hoje tudo já foi revelado e é aí que entra o Código Primeva. Uma visão, meu filho, muito ampliada para aquele que deseja ver além do estereótipo inventado para os orixás. Para vocês, alcançar esse nível de evolução no qual o planeta necessita, é necessário percorrer milhões de anos atrás para entender o princípio do planeta Terra. Vocês lembram que a avó disse que os grandes animais da pré-histórica foram necessários para trazer toda a estrutura interna e externa do planeta? Toda a vida na Terra, meu filho, contém um DNA, um código genético. Tantos átomos na sua escala de DNA quanto há nas estrelas do universo. Muita coisa existe e você não percebe. Como muitos que a avó falou, através da máquina, pelo mundo inteiro, vou colocar o número de 1 a 10. 8 não são umbandistas. Então, a egrégora Criatina Luz adentra dentro da sua necessidade, do que você precisa. Primeiro fundamento, Código Primeva. Teremos o 2, o terceiro, o quarto fundamento e assim até chegar ao 13º. Iniciado, faça parte do encontro com a sua essência divina. Estamos lançando o curso As 13 Diretrizes da Egrégora Criatina Luz, os 13 fundamentos que são os alicerces desta egrégora. Irá aprender na prática o caminho da autorresponsabilidade, da autotransformação. Aprenderá a leitura do passado no tempo, a sua história, com ensinamentos que não estão compilados em um livro, mas terá tudo que a egrégora presenciou e edificou em cada ser pelo mundo inteiro. As 13 Diretrizes da Egrégora Criatina Luz será um curso ministrado pela mentora espiritual Vovó Maria Conga e o Exu 7 Encruzilhadas, um conhecimento online. Serão 7 encontros para o caminho do seu equilíbrio físico, emocional e mental. Você não pode andar mais no deserto da vida. E o que você irá aprender neste curso? O Código Primeva, os orixás e o Código Primeva, a Umbanda pela visão da egrégora Criatina Luz. Qual é o seu grupo espiritual? Os 7 campos periféricos, os 7 campos vibracionais, o controverso Exu das 7 Encruzilhadas. Mediunidade pela visão da egrégora Criatina Luz. Os símbolos do Código Primeva, a sua casa, que é o seu segundo corpo, o mapa interno, o seu corpo, os seus órgãos, o seu físico, os sinais, a rota da espiritualidade com a ligação com o reino natural e o seu tão sonhado equilíbrio emocional. Estamos te dando um copo com água para você andar no deserto, até que você encontre o poço, aquela abundância que reside internamente e externamente, trazendo seus resultados em todos os sentidos. Iniciado, venha fazer parte desse chamado. E o valor desse curso? Uma doação monetária. Quanto você pode doar para sua autotransformação? R$1? R$2? R$5? R$100? É o valor que você pode doar mensalmente para esses 7 encontros. Preste atenção. Mesmo que você frequente qualquer local espiritual,
Não se preocupe. A egrégora Creatina Luz é uma casa itinerante e não atrapalha e nem interrompe a sua trajetória no local que frequenta. Trabalhamos com o equilíbrio do ser. Qualquer pessoa pode fazer esse curso. Márcia, eu não acredito nos orixás. A sua crença na natureza já é o bastante para fazer esse curso. Iniciado, você já começou o seu despertar. A partir do momento que você está neste canal, venha fazer parte dessa grande viagem. Muito obrigado, muito obrigada. Que esse conhecimento possa ter um pouco mais de entendimento dentro da sua consciência e o que é a egrégora Creatina Luz. E que todas as forças espirituais, todos os mentores que se apresentam através dos mediadores de energias, vocês possam entender muito mais do que é necessário, muito mais do que precisa ser ampliado. Salve, meu Senhor, salve vossas forças. Os fundamentos, que são 13, não estão codificados em um livro, porque letras fazem parte do passado e tudo pode mudar, dependendo da consciência de cada ser humano. Por esta razão estamos aqui, apresentando para vocês o Código Primeva. O Código Primeva, meus filhos, é a leitura do passado no tempo. Explorar o passado é uma história a seu respeito. É um conhecimento que traz a ligação com os seres originais, as divindades naturais. E no último degrau dessa definição dos seres originais, os orixás, como você conhece. Meu filho, você é muito pequeno. Por quê? Essa galáxia que o planeta Terra está situado faz parte de 1 bilhão de outras galáxias. Tem que se explorar o passado. O Código Primeva, que é uma história a seu respeito, é um conhecimento que traz a ligação com as forças naturais. Essas forças que você conhece. A luz que se revelou, ou seja, lá no princípio da criação, Deus manifestou sim a sua intenção. E a sua intenção, meu filho, é pelo único caminho que você desconhece, a evolução. E aonde se dá essa evolução? Dentro do planeta Terra, aonde você tem a dimensão da vida para apresentar uma nova consciência. Você imaginava estrelas tão gigantes que explodiam, formando esses átomos para criar o oxigênio que você respira, o carbono, o cálcio e o ferro, substâncias que os seres humanos possuem. Vocês, meus filhos, são feitos da matéria das estrelas. Hoje tudo já foi revelado e é aí que entra o Código Primeva. Uma visão, meu filho, muito ampliada para aquele que deseja ver além do estereótipo inventado para os orixás. Para vocês, alcançar esse nível de evolução no qual o planeta necessita, é necessário percorrer milhões de anos atrás para entender o princípio do planeta Terra. Agora que tudo estava dentro de um contexto universal, a Terra já poderia estar acoplada dentro do sistema solar na forma perfeita. O Código Primeva iria ser revelado, não para os seres humanos, mas para todo o reino natural. A avó vai repetir, não para os seres humanos, porque até então, meus filhos, o ser humano ainda não existia em toda essa complexidade de evolução do planeta Terra.
código primeiro foi revelado para todo o reino natural. Seres originais enviados de cada planeta não vivente, os planetas do sistema solar conhecido, trouxeram essa reunião de códigos para preservar toda a estrutura massificada interna e externa do planeta Terra. Vocês lembram que a avó disse que os grandes animais da pré-histórica foram necessários para trazer toda a estrutura interna e externa do planeta? Toda a vida na Terra, meu filho, contém um DNA, um código genético. Tantos átomos na sua escala de DNA quanto há nas estrelas do universo. Muita coisa existe e você não percebe. Que são informações de um agrupamento de planetas e estrelas do seu sistema conhecido solar, aonde foi resguardado para o reino natural e transferido para o seu DNA. As árvores, a borboleta, a cobra, os insetos, as pedras, as águas salgadas, os rios, tudo que faz parte do reino que Deus, que você concebe, criou, tudo contém o código Primeva. É uma grande teia de informações que um animal passa para o outro, as árvores se comunicam, as pedras se fortificam, as águas e o ar transferem essa informação. É o ser humano que se beneficia dessa grandeza, para que ele siga pelo caminho inverso da sua consciência. E eu lhe pergunto, qual é o caminho inverso da sua consciência? Viver em harmonia com todos os seres. Viver em harmonia para a amplificação do código Primeva. Para que esse código Primeva tenha ligação direta com o código original. O código original das estrelas. E assim, fazer da casa, o planeta Terra, a casa do Pai. Não para aqueles filhos que estão desgarrados do Pai, mas para os filhos que sabem que a todo momento o Pai pode visitar a casa, o planeta Terra. Neste segundo fundamento, iremos apresentar o campo de atuação dos orixás e os seus domínios dentro do Código Primeva. Antes de mais nada, o Código Primeva foi transferido dos 8 planetas já conhecidos, mas dentro de um arquétipo desconhecido pela mente humana. Isso é, cada planeta do Sistema Solar possui um mistério, que cada orixá utiliza para a manutenção e prevenção do planeta Terra. É um conhecimento muito restrito e oculto. Algo começou a fazer sentido. Primeva, igual a primitivo, primórdios da existência. Será coincidência essa semelhança nas palavras? E o que são os orixás? Além da sua consciência, seres originais, que são os mantenedores do Sistema Solar. Dentro da vida do planeta Terra, são as divindades naturais, que representam a personificação através do estereótipo humano, os orixás. Por essa razão, criou-se uma forma humanizada de olhar todas as divindades e a elas atribuir temperamentos humanos, como por exemplo, Ogum é ambicioso e impulsivo, Oxóssi, desconfiado e vaidoso, Yansan, explosivo e teimoso, e assim por diante. Cada orixá possui uma regência planetária. A ação direta dos orixás está adequada na natureza. Cada ponto de força natural é o catalisador do Código Primeva para a sustentação, regeneração e desenvolvimento do planeta. Os orixás atuam em faixas de frequência vibratórias que se interpenetram e estendem essas faixas para tudo que é natural. Suas faixas atuantes são cooperativas e se completam, uma dá sustentação à outra. Iemanjá, que é o duplo princípio incriado, a força fecundante, de onde tudo veio e nunca mais voltará. Nanã, as águas paradas, a lama dos pântanos, o lodo do fundo dos rios e mares, é a divindade da vida e da morte. Nanã, como Iemanjá,
representa a junção daquilo que foi criado pelo Criador. Nanã é o ponto de contato da terra com as águas. Obaloaiê, que sustenta o homem. Ele traz o fim do homem através das doenças. Mas o homem precisa cumprir seu papel na matéria e muitas vezes a doença traz as experiências para adquirir o caminho inverso da sua consciência, viver em harmonia com todos os seres. Obaloaiê rege as doenças para o homem valorizar o tempo que permanece na Terra. Oxóssi governa o lado intelectual e racional, ou seja, o nosso raciocínio. Relacionado ao ar, a regência do código Primeva de Oxóssi se encontra principalmente na natureza vegetal. Oxóssi é o senhor da caça, é a expansão dos limites. A caça é uma simbologia para o conhecimento, a expansão maior da vida. Está ligada ao reconhecimento do ar em todo o planeta. Oxum é a senhora das águas claras e doces. Oxum, através dos rios, fornece a abundância ao planeta. É a rainha do ouro. É a concepção da nova vida. Por isso que ela controla a fertilidade. É a orixá do amor, porque é a água, a responsável pela união de toda a natureza. Ogum é responsável por alguns aspectos do ser humano, como o desbravamento, pelo desmatar e criar novos caminhos, pela expansão do reino. Na simbologia africana, foi Ogum quem ensinou aos homens como forjar o aço para vencer a natureza. Ogum é o caminho do homem, é a subida aos mais altos picos da vida, as demandas das aflições, das lutas e batalhas. Xangô, onde o código Primeva implanta uma forte regência nas rochas e minerais, que também coexistem em outros planetas. É a justiça, é o limitador, senhor das pedreiras. A sentença de Xangô vem como uma rocha, não tem meio termo. É a solidificação da morada do homem na terra, é o Deus do trovão, porque é o som da justiça ecoando na terra. Yansan é o orixá dos fenômenos climáticos, a força dos ventos e o poder da natureza, mostrando a sua energia quando a chuva cai do céu e quando a ventania atravessa os ares. Yansan traz a regeneração do planeta para albergar mais consciência ao homem e muito mais força para o código Primeva. Você consegue compreender essa grandiosidade? É necessário entender que há um fugitivo correndo como um órfão atrás de uma verdade, até que estejas frente a frente dentro da sua escuridão. As chamas, as espadas, que são instrumentos magísticos, são herdados pelo poder dos homens. Assim, nunca iremos chegar até eles, porque você, aqui na Terra, é uma raridade valiosa, que preenche a escuridão da Terra para elaborar o plano maior, a ascensão do planeta Terra. Preenchendo a escuridão com ordem e luz, você é a sentinela. Seja silencioso e convicto, mantendo a vigilância dos seus pensamentos. Você sabe seu lugar, sabe aonde deseja chegar. Mantenha o seu curso e objetivo. Que assim seja, como está escrito na história da humanidade, no movimento perfeito e evolutivo, de todos que hesitam e sucumbem de pagar o preço. Assim, definimos os seres originais, que na base simbólica são as profundezas de um iceberg. A ponta do iceberg, ainda congelada na consciência humana, estão os orixás. Como tudo que se completa e permeia em um constante movimento perfeito e atrativo. Os orixás, para a egrégora Criatina Luz, não contém uma hierarquia. O céu, que está acima desse iceberg, se encontra a unidade perfeita, onde tudo já existe e onde tudo já existia. A unidade, multiplicando-se a si mesma para criar, e é por isso que as escrituras sagradas fazem a Eva emergir do próprio peito de Adão. A unidade completa na fecundidade de Eva, que é a chave de todos os movimentos e de todas as formas. A unidade é o princípio criador, é o falo, e o princípio criado é o quités, a vulva feminina. A inserção do falo vertical do quités horizontal
forma o cruzamento de 2 que se produz o 4, que se movendo determina a forma espiral, resumindo, a sequência Fibonacci, a forma perfeita de tudo que existe na manifestação do planeta Terra. O que é, portanto, a criação? É a casa do Verbo Criador. E o que é o Quipés? É a casa do Falo. Qual é a natureza da unidade? A de se expandir. Qual a natureza do princípio ativo e passivo? A de se reunir e evoluir. E o que é o homem? O iniciador, aquele que destrói, cultiva e semeia. E o que é a mulher? A formadora, a que reúne, rega e colhe. O que é a evolução? É a conciliação e a união de 2 princípios. É o homem seguindo as doces inspirações da mulher. É o poder vencido pela igualdade de gêneros. É a revolução sendo domada pela ordem e a paz. É o orgulho submetido ao amor. É a ciência reconhecendo a fé. Os orixás, aquele que você subentende, se dividem em 3 grupos. Primeiro grupo, funções do instinto selvagem. Oxum, o poder de ter e de possuir. Ogum, o controle do poder, as guerras. Inhansã, a destruição e a devastação. Segundo grupo, funções dos instintos para a conexão superior. Oxóssi, o conhecimento e autotransformação. Xangô, a justiça em si e para todos, a lei que não falha. Terceiro grupo, funções humanas superiores. Iemanjá, Nanã e Obaluaê, o brilho da inteligência, o discernimento do real e do irreal, o mestre entre os homens, a doença consciente para a morte consciente. Tudo anuncia uma causa ativa e inteligente. Nada pode limitar o que contém o todo. O único, antes de todo o princípio, está presente em todas as partes. Para a egrégora Criatina Luz, os orixás são seres separados, mas com a mente coletiva. Não existe uma hierarquia. Todos fazem parte do todo, como a água do rio precisa da pedra. As plantas necessitam da terra. A terra necessita do sol, como da lua. E você necessita de tudo isso para viver. O equilíbrio das funções do instinto selvagem, que é o primeiro grupo. Então, quando você adentra dentro de um desenvolvimento espiritual, ou você adentra para obter um conhecimento espiritual, você atravessa 3 grupos. É como se o seu desenvolvimento pessoal, emocional, mental, espiritual passasse pela divisão de 3 grupos. Como eu disse já anteriormente, não existe uma hierarquia. Existe uma necessidade de evolução. E aquele professor espiritual que se encarrega desta lição, no caso, o guardião seus 7 encruzilhadas, ele traria até ela todas as informações que ela necessitava para ela sobressair, evoluir das funções dos instintos selvagens. Nesse primeiro grupo, 3 orixás se apresentam. Oxum vai equilibrar o quê? O poder de ter, de possuir, o ganho da moeda, a recompensa desta moeda. A necessidade de se desligar do materialismo, a necessidade de se libertar do sofrimento da moeda. E tudo que o sistema impõe no ter, no possuir. O segundo orixá é Ogum, que traz justamente os embates, o equilíbrio das suas demandas internas.
o equilíbrio das suas guerras, o controlador. Ogum, ele entra para desenvolver aspectos sombrios da sua mente, do que você acredita, através das guerras. O último orixá das funções dos instintos selvagens é a Yansan, que vem para destruir o que não serve mais, quebrar o copo que já está cheio de água, derrubar a forma de pensar. Yansan vem para desbastar tudo, algo muito grande. Tudo tem que mudar. O guardião 7 encruzilhadas trouxe tudo isso a ela. A libertação das funções dos instintos selvagens. Todos vocês passam por isso. Muitos ficam apenas na vibração desses 3 orixás. Mas o guardião 7 encruzilhadas queria apresentar a ela uma nova forma de ver, de perceber e de se autoconhecer neste mundo. Ele queria trazer a ligação para ela de Ogum, que faz parte das funções dos instintos selvagens. Então, quando ele percebeu que ela estava pronta, adentrou Ogum. Muitas batalhas ela teve que ter. Uma autossuperação muito grande. E aí, num dado momento, ela penetrou no segundo grupo. O segundo grupo trata das funções dos instintos para a conexão superior. Se apresenta o Oxóssi, o conhecimento, a autotransformação, a autolapidação, a tal reforma interior que todos desejam, mas não sabem como. O equilíbrio de todos os sentidos internos. Oxóssi se adentra para trabalhar com o ar, a respiração, a consciência da respiração, a consciência de trazer o silêncio mental, a grande canalização com a conexão superior. No segundo grupo das funções dos instintos para a conexão superior, se apresenta Xangô, a justiça em si, para todos que necessitam de evoluir. É a lei que não falha. É aquele olhar para cada situação como um aprendizado de autotransformação. Xangô não julga. Xangô não prefere caminhos. Xangô prefere o caminho do meio. Vocês entendem? Um grupo espiritual. Mentores, guias espirituais, que estão ligados diretamente aos orixás. Os orixás, o seu pai sagrado, percebe que é impossível você adentrar no que ele é. Então, ele te presenteia com guias espirituais, outros orixás, para a elaboração de um novo ser. Então, foi o que aconteceu com a menina. Com você também. Você tem as suas necessidades. E precisa empreender a nova forma de ser. O terceiro grupo, que ainda ela não adentrou, mas você pode também estar, através de todo o conhecimento dessa egrégora, superá-la para completar o que ela ainda não sabe. O terceiro grupo faz parte das funções humanas superiores. É um ser que vive na Terra, mas não sucumbe pelos processos da vida e da Terra. E nesse terceiro grupo estão Iemanjá, Nanã e Obaluei. É o brilho da inteligência. É o discernimento do real e do irreal. É o mestre entre os homens.
é a doença consciente para a morte consciente. Esses 3 orixás se abraçam para trazer a realeza em si, a excelência em si. Todos vocês, quando começam a evoluir, independe em qual caminho vocês escolhem, vocês passam por esses 3 grupos distintos. Salve, meus filhos, vocês estão bom? Bom, hoje nós vamos começar o 4º fundamento, que é o grupo espiritual. Agora, vamos entender uma coisa da palavra grupo, né? O que significa a palavra grupo? Grupo, meus filhos, o que significa? É um indivíduo de pessoas, não é? Para formar um todo. É mais de um. Mas não está falando que é 5, não está falando que é 10, não está falando que é 20, não está falando que é 30. É um grupo de pessoas, de indivíduos. Agora, o que é um grupo espiritual? Um grupo de guias, de mentores, nós não sabemos a quantidade. Mas ao redor de você, existe esse grupo de mestres, uma maestria ao seu redor. Como se fosse anjos. Vocês não falam de um anjo da guarda, mas são anjos da guarda. Pela terminologia dessa egrégora criativa na luz, você é um indivíduo, você é um polo, né? Você tem seu físico e você tem seu interno. Dentro de você existe o quê? Órgãos, não é? Células, todo um movimento que traz o quê? A individualização, cada órgão, cada célula, o seu tecido é uma parte do todo que é o ser. Essa parte individual e única tem a ligação, como a avó já falou, a ligação com os orixás. Os orixás estão ligados aos planetas que transmitem o código primeiro. Então, você, esse indivíduo perfeito, que para nós você é perfeito, essa perfeição traz o quê? As lições que se apresentam para você na Terra. Essas lições que se apresentam para você na Terra são determinantes a partir do momento que você interage com as lições através de uma reação. Então, você reage para cada situação que se apresenta na sua vida. Continuando para você entender. Quando você reage, você que é mediador de energia, você que é médium, como o povo diz aqui na Terra, você media, né? Você interage com 2 forças que estão no planeta, o positivo e o negativo. Então, quando você reage dessa forma, o que acontece? Você desorganiza o seu universo interno. Você desorganiza os órgãos, as células, os tecidos, você desorganiza toda a sua parte interna. É aí que vem o chamado. É aí que o seu grupo espiritual interage com você. E o que o seu grupo espiritual faz? Ele transmite uma energia da luz para você o quê? Entender essas lições a partir dos sinais que se apresentam, para você ser determinante a passar pelo equilíbrio diante das tempestades diárias. Então, não é um ser espiritual. São muitos seres que interagem com você com qualquer tipo de processo que você esteja passando. Então, tem o primeiro círculo, o segundo círculo, o terceiro círculo, 7 círculos ao seu redor. Cada círculo, quando vai diminuindo, né, essa tempestade que você tem, essa reação que você traz, cada círculo, ele vai interagindo com a sua evolução. Vamos dizer que você está ligado ao 7º círculo. Então, adentra forças espirituais, que não são maiores e nem menores, que vão interagir com esse 7º círculo.
que você deve estar preocupado com o trabalhador, com o dinheiro, com coisas da terra. Estou preocupado com a minha família está com processo. Então, entra esse sétimo círculo. Então, esse sétimo círculo vai trazer missões para você, vão trazer sinais para você evoluir nesse sétimo círculo. Cada círculo que você emana deficiente, entra um grupo espiritual para interagir com você. Como a menina, né? Lá no começo, ela tinha tanto problema, ficava com tanta perguntação. Então, vinha o sétimo, depois veio o sexto, e assim sucessivamente. Aí, o que se apresenta dentro desse grupo espiritual? Os orixás, que tem a ver com os 3 grupos que a avó já colocou para vocês entenderem. No outro fundamento, que a avó já mostrou para vocês. Os 3 grupos que você interage. Você não pergunta mais. Você é discípulo de si mesmo. E eles vão trazendo o que vocês precisam. Não existe mais aquela conversa daqui para lá, né? Da menina para lá. É nós que conversa com ela. Nós vamos vendo o que ela necessita e nós vamos trazendo as informações para elas. Então, o grupo espiritual não é um, não é 2. O grupo espiritual é um todo que está ao seu redor, interagindo a todo momento. Tem a ver com todas as forças necessárias para trazer esse universo interno mais perfeito. É assim que se firma o grupo espiritual. No próximo encontro, a avó vai falar das divisão dessas 7 energias que vocês plasmam para vocês estarem ligados ou distantes do seu grupo espiritual. A evolução da vida é sempre progressiva, diferenciada e variável, embora nunca seja utilizada às cegas, sem controle, sem uma direção experimental que se possa ver subitamente alterada por algo acidental. Tudo está certo no seu devido lugar, na perfeita ordem. O seu conhecimento é a chave para adentrar nos degraus evolutivos do planeta, mas para isso tem que estar no lugar certo. E qual é o lugar certo? No presente, sem passado e sem futuro. É isto que separa um médium desperto de um empacado em um drama de controle energético. Por isso, é necessário que, às vezes, repensemos um pouco se nossas habilidades, conhecimentos, capacidades e experiências se são úteis para serem utilizadas onde realmente estamos, porque na grande maioria da vida, você está vivendo de reflexos de minutos atrás, de um mês ou de anos atrás, com mágoas e ressentimentos que deixam os seus campos periféricos densos com a sua incapacidade de ver além do que se apresenta. Periférico é a energia que vibra ao seu redor e se dividem em campos de atuação dos instintos selvagens. São 3 os campos que faz com que o médium viva principalmente para sua sobrevivência física. É o campo periférico da comodidade e dos prazeres. Nesses 3 campos surgem os orixás, Oxum, Ogum e Yansan, como delineadores da expansão para a mudança da realidade. No 4º e no 5º campo periférico se potencializa o chamado. Em geral, a educação e a cultura são os grandes triunfos desses 2 campos. Não existe mais escassez porque a abundância é uma concordância mental, emocional, com o espiritual. Esses 2 campos periféricos são regidos pelos orixás, Oxóssi e Xangô. O 6º e o 7º campo periférico são regidos por Iemanjá, Nanã e Obaloaiê, os campos da filosofia e da fraternidade, quando o homem aprende a pensar por si mesmo e tirar proveito da experiência. Surge assim a filosofia. São 3 os níveis do desenvolvimento mediúnico dentro da egrégora Kriyat na Luz, para promover o equilíbrio dos 7 campos periféricos. O nível físico-energético, ou produção da aptidão mental, se dá através da compreensão das suas deficiências racionais e emocionais, informada pelo seu grupo espiritual. Inicia-se então o aumento dos 7 campos vibracionais, onde estão contidos todas as informações do passado, desde a sua criança interior até o seu momento atual. É um processo que acontece mesmo que não tenha consciência. Essas é uma das formas mais atuantes dessa egrégora.
Depois que o indivíduo aumenta o padrão vibracional, o seu campo atrativo expande, trazendo os resultados necessários para alcançar os seus objetivos. Culmina com a concessão dos harmonizadores de pensamento para a crença em si. O terceiro estágio é a aptidão para conhecer e se ligar ao seu grupo espiritual. É a sintonia para ampliar os seus dons mediúnicos. Nós, da Egrégora Criatina Luz, acreditamos que elevando o nosso padrão vibracional, tornamos mais ativos para equilibrar ou desequilibrar os 7 campos periféricos. Tudo depende da realidade em que vive e em qual você acredita. As realizações são como um fluxo incessante de movimento espiral ou um círculo fechado que a sua mente cria, não saindo do lugar. E quando há a expansão da mente, uma nova realidade se cria, com novas oportunidades em todos os sentidos. É a base de todo o meu trabalho. Você que já passou comigo no tarô iniciático ou tarô dinâmico, ou em todos os atendimentos desta egrégora, você sabe que nós trazemos a leitura dos 7 campos de vibração. O primeiro campo vibracional é a mãe. Mãe é a mansidão da amabilidade emocional. A influência de uma mãe é como um fermento na massa, estende-se por toda a sua posteridade, pois seus filhos acabam repassando para os filhos deles o que aprenderam no lar. Segundo campo, o pai. Poder, amabilidade interna. O outro tutor tão importante quanto a mãe é o pai. O pai não possui vínculo gestacional, mas possui o vínculo do convívio. E é assim que consegue passar para o filho a imagem da segurança, proteção, da autoridade e a solidez interna. Enquanto a mãe sensibiliza, o pai racionaliza para o equilíbrio entre a razão e a emoção, e que se tornam forças poderosas para o equilíbrio da vida. Terceiro campo, família, antepassados. É a família, os avós, os primos, os tios, enfim, seus antepassados, vivos ou desencarnados. E quando falamos de antepassados, temos que abrir bem esse leque, pois imagine quantas tristezas, tragédias, abortos, pragas, fracassos que já aconteceram na sua linha ancestral. É claro que também muitas alegrias, sucesso e felicidade. Então, se você não faz um movimento diferente e bloqueia essa linha, você receberá a influência negativa da sua família e antepassados, mas muitas vezes vivem as mesmas experiências emocionais. Quarto campo, o lar. O lar é responsável por transmitir a segurança de um local para onde sempre queremos voltar, mas nem todos sentem o lar como um porto seguro. Quinto campo, educação. A educação familiar é a primeira que recebemos e perdura por toda a vida. Ela é responsável pelo nosso caráter, ditando padrões de comportamento, podendo haver as sequelas emocionais. Não existe uma educação perfeita. Seus pais, ou quem criou você, fez o melhor que pôde dentro da consciência que tinha. Cabe a você se libertar disso e fazer diferente. Sexto campo, sistema, escola, profissão, trabalho e etc. Não há necessidade de sair do sistema por completo. É necessário conhecer o sistema e não viver subjugado a ele. Depois, o foco deve ser o tipo de vida que você gostaria de levar e que tipo de pessoa você gostaria de ser. Mas para isso, é necessário saber se expressar. Viver dentro do sistema não é só expressar verbalmente o que vem à mente. É mais que isso. É necessário aprender a lição quando falar, o que falar e para quem falar. Saber viver dentro do sistema é uma parte muito importante para nós nos libertarmos de todo o passado e equilibrar por completo todos os outros 5 campos vibracionais. Sétimo campo, relacionamentos. Tudo que você hoje é o resultado de um aglomerado de energias que atrai os seus relacionamentos,
Mas quando eu digo relacionamentos, é todo agrupamento de duas ou mais pessoas. Relacionamento significa a ligação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses. Conforme os nossos comportamentos em relação às nossas emoções, aí sim será a nossa realidade de como nos relacionamos com os nossos filhos, pais, amigos, colegas de trabalho, enfim, com os nossos irmãos. E principalmente com a relação que você concebe com a sua espiritualidade, como você traz a ligação com a sua espiritualidade. E até o nosso próximo fundamento, o controverso Exu. E por que eu digo criaturas cegas pelo poder? Porque vocês adoram ter sabedoria, ter dinheiro, ter amor, ter saúde, paz, felicidade, carro, casa, ter. E é nesse contexto que entra o controverso Exu, o temido, malvado, capeta, o diabo e o traidor. É assim que todos me veem fora desta egrégora cria-te na luz. Porque dentro da consciência humana, a partir da evolução dos instintos selvagens, o homem se tornou de inconsciente para consciente em suas atitudes e atos. Quando Iemanjá, através das águas salgadas, como foi dito já nos primeiros fundamentos, Iemanjá deu a forma e a expansão à vida nos oceanos primitivos. A inconsciência coletiva evolutiva dava assim seus primeiros passos. Enquanto ele era um instrumento da evolução, ele não tinha influência sobre o seu destino. A partir do momento que ele tomou posse do seu poder, a casa virou uma bagunça. Exu traz dentro dessa egrégora um formato de ensinamento através de códigos numéricos. Eu sou capaz de trazer através do seu nome inúmeros mistérios para revelar uma atitude mais forte dentro da vossa existência, a superação de si mesmo. Eu trabalho com os códigos numéricos. São os números que traz a sua formação divina ampliada desse Deus que você concebe. Sou capaz, através da sua data de nascimento, trazer inúmeras definições para que você possa seguir firme diante dos seus propósitos na vida. Esse é a definição de Exu dentro da egrégora cria-te na luz. Por que existe o chapéu de Exu bicolor? Porque ele é também um mediador entre distintos universos místicos e sociais. O preto e o vermelho é uma duplicidade. É isso que Exu determina, a duplicidade do planeta Terra. É a dualidade no mundo. Mas, além de ser cultuado no terreiro, Exu é louvado em espaços públicos. Como eu disse, nas encruzilhadas, nas matas, no cemitério, nas pedras, em estradas de terra, na areia das praias, ao pé das árvores, em mercados públicos, na entrada de lojas. Somos louvados, sim. Somos os controversos, mas somos louvados.
Todos esses lugares que eu disse anteriormente são passagens, porque Exu movimenta-se no tempo e no espaço, pelos 4 pontos cardeais. Exu é o orixá que mata o pássaro ontem, com a pedra que atirou hoje. Exu é a lei. Exu fala todas as línguas, ele é o mensageiro dos deuses, é o princípio da transformação. Ogum é responsável pelo desbravamento e pela abertura de novos caminhos. Só que Exu é a própria força que percorre esses caminhos em múltiplas direções, como mensageiro ou como um desafiador. A egrégora Criatina Luz também respeita, de repente, o seu Exu que está na frente, porque às vezes ele precisa trabalhar os aspectos negativos para te elevar na força primordial de um orixá. Vai se apresentar, vai trabalhar aquele mentor que precisa. Então, você está abrindo tarô, está abrindo baralho cigano, está fazendo reiki. Se precisar da força de guardião, é ele que vai fazer o trabalho. Se está numa vibração de determinado orixá, é ele que vem. Então, há essa intermediação. Dizem também que todos são médiuns. Mas eu pergunto, e aqueles que não têm conexão nenhuma e crença nenhuma com a espiritualidade? A egrégora Criatina Luz afirma que todos nós somos mediadores de energia. Absorvemos energias negativas, absorvemos energias positivas também. Agora, o médium é aquele grande canalizador. É aquele que traz, sim, o dom espiritual aqui na Terra. Isso quer dizer que nem todos têm esse tipo de ampliação para entrar em contato com os espíritos. Isso é uma das regras da egrégora Criatina Luz. Então, é extremamente importante essa parte de buscar o conhecimento e, principalmente, esse autoconhecimento. O conhecimento também é uma das bases dessa egrégora. E o autoconhecimento principalmente, porque não adianta você buscar o conhecimento se você não vivencia o autoconhecimento. Então, existem N mediunidades diferentes. O da incorporação, da psicofonia, da psicografia, enfim, vários tipos de mediunidade. Agora, o seu dom se apresenta de uma forma diferente quando você media as energias. É isso que a egrégora Criatina Luz faz. Ela traz a consciência para você se ligar nas suas forças espirituais sem usar a incorporação. Eles adentram, pela visão da egrégora, a todo momento, de acordo com a deficiência que você precisa estar recuperando através do positivo. E o mais importante de tudo isso, essa egrégora, ela soma. Ela não vai extrair algo que você pensa, eu não vou poder frequentar a egrégora Criatina Luz, porque isso vai atrapalhar no meu desenvolvimento. Só vai somar. Você, dentro de uma corrente, você fica preparado através do silêncio mental para estar acoplando a sua entidade, as informações que o seu mentor espiritual vai trazer para você poder estar ajudando as pessoas. E aí, no meu desenvolvimento dentro da egrégora, eu fui aprendendo isso, a sair do modelo fechado para um modelo que é o que a egrégora traz, de que a gente pode trazer essa conexão a todo momento, sem precisar estar num local espiritual. O tempo é quando você tem o silêncio mental. O tão falado silêncio mental. Quando você adquire o silêncio mental, você consegue conversar e interagir com todas as suas forças espirituais. A ideia da egrégora Criatina Luz é sempre trazer essa autonomia, de que você pode se levantar, você pode se criar na luz através do seu próprio desenvolvimento, dessa força, de intermediar as energias através do seu equilíbrio em todos os sentidos. Aí você traz essa autonomia. A proposta da egrégora é essa grande canalização sua, das suas forças que te regem, a partir da deficiência que você precisa trabalhar e principalmente na ampliação do silêncio mental. A egrégora Criatina Luz trabalha intensamente nos 3 campos, porque assim você consegue ampliar o seu dom espiritual. Os símbolos são caçadores de atributos para adequação na regência planetária. O que isto quer dizer? Que cada planeta recebe o firmamento de um orixá e traz a representação de um símbolo.
Dentro da egrégora nós temos o chefe, que é o caboclo e seus 7 espadas. Ele é da vibração de Ogum. Para nós, ele representa o fogo da salvação. Aquele que extermina através do fogo as mentes retrógradas para a liberação do novo dentro da nova consciência. O caboclo e seus 7 espadas faz parte da falange de Ogum. E a sua assinatura planetária é o planeta Marte. E ele está sempre disposto a proteger seus filhos contra a escuridão do saber com as suas espadas. É o enviado de Ogum, um soldado do exército sagrado de Ogum. E ele vem com o mistério das 7 espadas, que são os 7 degraus da evolução do ser. Da evolução pela lei. E se cada um é perfeição, então existe sim a perfeição do ser. E o que significa a palavra ser? Salto, expansivo, do rudimentar. Não somos mais os homens primitivos. Não temos mais uma mente rudimentar. Evoluímos. Somos perfeitos. O Código Primeva promove a estabilidade, o contentamento, a calma, é a profundidade do autoconhecimento. A imunidade é a persistência, a retidão, é o principal fator para a saúde. E cada órgão humano tem a sua reserva do Código Primeva. Uma árvore, por exemplo, pode ser a mais alta de todas elas, de todas as árvores, com inúmeras folhas, com inúmeros galhos, mas cada folha é única, diferente, como você. Você é único, individual, primordial. Não existe uma pessoa como você aqui no planeta Terra. O caboclo de seus 7 espadas divide 4 estágios para atrair os opostos ou semelhantes. Primeiro estágio, energia básica ou sacral. Segundo estágio, energia ativa. Terceiro estágio, energia dos princípios. Quarto estágio, energia primeva. O homem transita a todo momento por esses 3 estágios: o sacral, o estágio da energia ativa e a energia dos princípios. É um sobe e desce, oscilando, sem estacionar na energia primeva de transformação. O homem, a todo momento, traz essa oscilação nesses 3 estágios. E não completa esse 4º estágio, que é a energia primeva no seu corpo, transformando o seu corpo. Oxóssi é o movimento do ar, é a força do ar, é o poder do ar na vida para o ser vivente na Terra. Oxum. Todos nós precisamos ser mais flexíveis. Esse símbolo representa isso. Sermos permeáveis, como a força das águas. Ogum. As flechas retas são os 2 caminhos a seguir. É a dor e a paz, que te leva à redenção e à evolução. Xangô é o equilíbrio dos semelhantes. O triângulo duplo é a representação da mudança e da fluidez. Não existe desequilíbrio. Yansan é a tormenta representada nos 7 triângulos, que traz a simbologia dos 7 pecados capitais: a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça, a vaidade. Mas também traz as 7 virtudes: a temperança, a generosidade, a pureza, a mansidão, o altruísmo, o incansável e a humildade. 5 mistérios dos 5 planetas e 5 orixás mais próximos do ser humano. 5 mistérios que contêm uma corrente de energia divina do Código Primeva, que possui a propriedade de atrair e dissolver energias impuras, de modo que possam ser novamente qualificadas com a perfeição. A egrégora Criatina Luz, no firmamento do caboclo 7 espadas, expande o mistério de cada símbolo para promover a unificação do ser e o Código Primeva. E os outros orixás, Márcia? O Baloaiê, Imanjá, Inanã. Se vocês já viram os outros fundamentos, vocês irão entender
o porquê temos apenas 5 mistérios. É nesse que irá trazer a grande transformação do ser. O entendimento pelo conhecimento dentro da nova consciência. Para a maioria das pessoas, a forma de visualizar uma casa se resume na sala de estar, na sala de jantar, 3 quartos, 2 banheiros, cozinhas, quintal e garagem. E que tal descrever sua casa como se ela fosse o corpo humano? Pela visão da egrégora Creatina Luz, cada ambiente representa uma função fisiológica. Colunas, vigas, paredes e telhado. Eles formam o esqueleto da casa. É a pele da casa, a estrutura que suporta todo o esforço colocado no lar. O chão é a base que sustenta a casa e por onde as pessoas circulam e pisam. Portão e porta de entrada. Na casa, a boca é a porta de entrada que faz o contato direto entre o seu lar e o mundo exterior. Ela controla a qualidade e a quantidade de energia que vão entrar na casa. Corredores e escadas são considerados as artérias da casa. As janelas e portas da varanda ou sacada são os olhos da casa. Esse descuido pode se refletir em problemas visuais nos moradores, bem como a falta de horizontes e perspectivas e fraqueza energética. A sala é considerado um dos cômodos mais valorizados, onde se encontra o coração da casa. Para o ser humano, o coração é o centro energético de sobrevivência. O órgão bombeia o sangue para todo o corpo, alimentando a vida. Em uma casa, o centro é o ponto das energias, o coração. Então, evite deixar entulhos, bagunças e cuidado com o que você vê nos programas de TV, porque a sala é quem reflete tudo no seu lar. A sala tem a ver com a comunicação, com o pensar e receber as informações. É o elemento fogo. Por essa razão, dormir na sala prejudica a pulsação do coração na ligação com a respiração, trazendo assim a falta de criatividade na vida. Os quartos é o local para descanso e onde as energias são repostas. A cozinha. Esse é o local da casa em que as energias se propagam no sentido de gerar prosperidade e riqueza para os moradores. Qualquer problema nesse cômodo pode, então, prejudicar as finanças da família. Proteger e atrair a prosperidade material, quanto para preservar seus moradores dos excessos alimentares. É o elemento fogo e o elemento água. Banheiros. Ele é o elemento terra e água. Se mal cuidado, pode atrair e mandar embora todas as boas vibrações da casa. A fiação elétrica em uma casa essa rede representa o sistema nervoso. Telefone e a internet. Pelo telefone e a internet, nós nos comunicamos com o mundo. Falamos e ouvimos simultaneamente. Eles representam a nossa boca e o nosso ouvido. E é representado pelo elemento fogo e o elemento ar. As instalações hidráulicas. A água representa as nossas emoções. Então, muita atenção quando um cano vaza ou ele se rompe. Isso pode significar que alguém naquela casa ou no cômodo está com problemas emocionais, e ele representa o elemento água. Essa é a melhor forma de cumprir a sua evolução espiritual. E até o nosso próximo fundamento, os sinais, a rota da espiritualidade. Muitos de vocês não sabem o que são os sinais. Só que essa egrégora, ela trabalha a partir do momento que vocês começam a fazer parte da egrégora, através da Web Escola Creatina Luz, através dos atendimentos, vocês vão ficando mais perceptivos a tudo e a todos. Vocês ficam mais sensíveis. Nessa sensibilidade, a egrégora Creatina Luz vai direcionando, vai mapeando o caminho de vocês. Os sinais podem vir através dos animais, que tudo já foi falado, tudo já foi revelado. O sinal faz você focar a sua visão naquilo. Entre várias coisas que existem ao seu redor, o seu olho vai naquilo ali, naquele ponto fixo, o tempo para. Os sinais
por essa egrégora vem através de números. De repente você está aí, você olha a placa de um andador. Tudo tem um sinal. Se você contar quantas portas tem na sua casa, é um sinal. O número da sua casa é um sinal. A quantidade de letras que tem o seu nome, a soma da sua data de nascimento é um sinal. O sinal, o que ele traz para você? O que você tem que apresentar agora para afirmar um hoje diferente e apresentar um futuro correto, certo, concretizado. O sinal vem através de sonhos também. Mas o que vocês fazem com o sonho? Vocês querem definir tudo. O sinal vem numa parte do sonho. Às vezes esse sonho que vocês estão ali na água salgada e não tem nada perto. Qual é a representação da água salgada? Quem representa a água salgada? Qual é a lição de Iemanjá? Então vocês querem definir todo o sonho? Isso é impossível. Tem uma parte do sonho que vocês precisam. Só que não pode só ter olhos para ver, mas ouvido para sentir a verdade interna. O que você tem que acionar dentro do ser? Existe uma rota a seguir. Existe um caminho a permear. Uma escalada a subir. Mas só você pode fazer isso. Fundamento 11. Os sinais. A rota da espiritualidade. Só, meu senhor, é facinho. É só ter olho para ver e vontade para acionar. Acreditamos que você tem um dom espiritual diferente do meu. Mas eu e você juntos possamos sim fazer a diferença. Todo o tratamento, toda a forma de ensinamento da egrégora Criatina Luz é para ampliar o seu físico, o seu mental e o seu emocional. E aí não tem como. Você se liga à sua espiritualidade. A egrégora Criatina Luz, como a vovó Maria Conga diz, é um grande barco que não obriga ninguém a ficar dentro desta viagem. Mas o mais importante, a egrégora Criatina Luz, ela soma todo o tratamento, todo o conhecimento da web Escola Criatina Luz, soma. Você pode fazer parte de qualquer local espiritual. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Então, o que você tem de dúvida, essa dúvida é transportada para mim. E aí eu entro em contato com a espiritualidade da egrégora Criatina Luz e vem tudo isso que vocês estão vendo até agora. Aí aconteceu a permissão da web Escola Criatina Luz. Ensinamentos que eu fiquei assim, de boca aberta. Conhecimentos inovadores. O mais engraçado, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava com muitas mulheres, a maioria das mulheres estavam sempre com os mesmos problemas. E teve uma semana que a Maria Padilha só ficava na minha bota. Falei, mas o que essa Maria Padilha quer, gente? Eu sou mais Exu, sou mais vibração de tranca-rua. O que está acontecendo? Aí veio o seu 7 e revelou. Iremos firmar um curso. Uma mulher chamada mulher, que foi uma derrubada de paradigmas que vocês nem imaginam. Quem fez sabe. E muitas outras coisas acontecem nesse 13º fundamento. Eu, é claro, sou um canal. Aqui na egrégora Criatina Luz não tem liderança, porque o meu conhecimento completa o seu e vice-versa. Mas o que eu percebo, com essa ramificação pelo mundo inteiro, nós temos sim a fortificação do novo, aquele conhecimento que você consegue vivenciar, mas eu sei que nada seria possível se eu não estivesse aqui. Então, trago essa importância, essa reverência para o meu elemento ar, que hoje está bem escasso, porque se não fosse esse elemento ar, eu não conseguiria trazer
essa doutrinação para o mundo inteiro. Os guias espirituais da egrégora Creatina Luz, eles sabem de tudo. Aquele questionamento, aquela dúvida que está dentro de você, eles trazem as respostas. Vocês sabem que houve um tempo, no ano passado, que a vovó Maria Conga sempre falava do reiki. Eu falei, vovó, eu não vou fazer reiki. Eu não consigo, olha, eu sou mais ação. Reiki pra mim não dá. Aí veio quem? O Lucas Teixeira, que era o meu complemento. Gente, chegaram para Izzy e falaram, Izzy Correia, você precisa ampliar esse conhecimento. Aí ela trouxe uma nova vidência dos cristais. Você faz parte desses 13 fundamentos. O eu é você também. E nada seria possível se eu e você não dessemos as mãos. Juntos podemos fazer muito mais do que você imagina, porque o meu conhecimento completa o seu e o seu conhecimento completa o meu. Eu e você, juntos, fazemos uma rede neural de download, upload para as novas informações, para edificarmos a memória do planeta Terra. Você pode perceber, os 13 fundamentos não fala só da parte espiritual, mas fala da nossa morada Terra. O que é mais importante para nós agora? A nossa morada Terra. E o que é mais importante para a nossa morada Terra? O ar, o reino natural, a natureza. Então tá tudo ali, ó. Tá tudo condicionado. Todas as informações estão ali. É isso que é a egrégora Creatina Luz. Não é o descartar o que não serve, é trazer uma mudança regenerativa para que o seu mental comece a trazer as transformações necessárias para o novo. Do novo para o novo. É assim que constitui essa ligação entre eu e você. Vamos juntos fazer essa caminhada. Você pode frequentar qualquer lugar, porque a egrégora, ela não impede você de frequentar o local que você já é assíduo. Venha fazer parte desse movimento. Venha fazer parte dessa corrente, para que eu e você, juntos, possamos sim trazer o melhor para as nossas vidas, para a vida dos nossos e para o planeta Terra.